5 coisas para fazer antes do Natal. Fala comigo. 5 coisas para fazer antes do Natal. Claro que eu coloquei o 5º aqui, dar um presente para o pastor, mas tudo bem. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. É Deus falando, chega pastor, vamos à palavra. Lucas capítulo 1. Versículo de 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, a tal dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão do santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Senhor Deus Todo-Poderoso, governas a terra e tens todas as coisas sob controle em tuas mãos. Nós pedimos nesta noite que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração segundo o teu propósito, e aquilo que o Senhor propôs aconteça, Senhor, para que o teu milagre, Senhor, seja a revelação em nossas vidas do teu poder. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? 5 coisas para fazer antes do Natal. Zacarias tinha um compromisso a ser realizado. Ele entrou dentro do Santo dos Santos
E diz a palavra, na hora... Tem alguma coisa aberta aqui dentro, não? Na hora do incenso, ele sentiu a presença de um anjo do Senhor dizendo assim: não temas. Está chovendo aí? Está vazando ali, ó. Isso, daqui a pouco passa. Tem alguém com medo de chuva? Então, algo extraordinário aconteceu na vida de Zacarias. Zacarias estava pedindo algo para o Senhor e que ele já não esperava mais. Ele tinha clamado ao Senhor por um filho, mas não veio o filho. Ele já estava velho, a esposa dele avançada em dias, ele abriu mão daquele pedido. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode pedir uma coisa hoje ao Senhor, você pode até esquecer-se dela. Porque nós pedimos coisas e o tempo passa e a gente até esquece. Mas Deus não se esquece. Amém? Você pode falar comigo para tranquilizar? Deus nunca se esquece de mim. Nunca se esquece. Deus nunca deixa de pensar em você. Então a primeira coisa que eu preciso aprender na minha vida, das 5 coisas que eu preciso hoje sair daqui com a minha fé em ebulição, sabendo que eu estou pegando fogo, crendo no poder do Altíssimo, é exatamente isso. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso e além de poderoso, Ele é soberano. Amém? Porque Ele pode ser poderoso e não ser soberano. Não, Ele é poderoso e soberano. Tudo aquilo que Ele falar vai acontecer. Então a palavra diz, no versículo 18, que Zacarias disse assim para o Senhor: como saberei isso, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? Ele, no coração dele, ele estava achando que o que iria acontecer viria pela força dele. Ele olhou, falou: eu vou ser pai, eu velhinho, não tem como. E aí o anjo tem que demonstrar que a força não vem dele, a força vem do Senhor. E nós também precisamos reaprender que Deus está caminhando com a gente. A promessa de Jesus para a sua vida é que Ele mandaria o Paráclito. Paráclito quer dizer, aquele que caminha ao nosso lado, o Espírito Santo. Na antiguidade se usava uma expressão para a igreja, que era paróquia. A igreja católica ainda usa isso. Eu sou da paróquia tal. Paróquia vem da mesma raiz. Quer dizer, povo que caminha junto. Então nós estamos caminhando com o Senhor ao nosso lado para perceber que aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor exatamente porque nós não temos capacidade para realizar. Aquilo que eu quero, Deus vai realizar na minha vida e eu preciso aquietar o meu coração e saber disso. Maria, quando visitada pelo mesmo anjo Gabriel, também teve uma atitude semelhante. Como vai se dar o versículo 34 de Lucas, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai se espantar, ela como era uma menina de 16 anos, fala assim: como que vai acontecer isso se eu não conheço o homem? Como é que eu vou gerar o Filho de Deus? Como é que eu vou conceber pela graça? Pela graça do Espírito Santo, algo vai acontecer na sua vida. Amém? Pela graça do Espírito Santo, algo vai acontecer na sua vida. Pastor, o que é? É o que você está orando. É o que você está colocando diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus não vai fazer aquilo que você não pediu para Ele. Deus não vai fazer aquilo que você não pediu para Ele. Você precisa orar. Porque é uma questão de livre-arbítrio. É uma questão de liberdade de cada um chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso muito disso. Senhor, eu preciso muito que na minha casa haja harmonia. Eu preciso muito que na minha casa as coisas se consertem. Senhor, eu preciso que na minha vida as coisas se consertem. Há desafios que você tem na sua vida.
A pior coisa no coração do homem, é quando ele está desarmonizado. Sabe o que significa isso? Você está fazendo algo que você não quer fazer e você é obrigado a fazer e você não vê sentido mais na sua vida. E as coisas vão perdendo significado. Hoje eu soube, por exemplo, que em Itaperuna, uma menina, não vou chamar de menina, que ela tem 45, 48 anos, né? Uma criança, né? Uma jovenzinha, né? Cometeu suicídio, tentou suicídio, né? Não sei de que maneira, está em coma. Irmãos, que coisa tremenda, né? Há cerca de 6 meses atrás eu recebi uma mensagem dela dizendo: eu ouço as pregações que são postadas da igreja. Você pode dar um glória a Deus? Sabe por quê? Porque quando a pessoa tenta isso, e hoje eu estava orando nesse sentido, ela está em coma. Eu tenho até medo de falar essas coisas aqui, que é uma área técnica, tem tanta gente estudando isso, eu tenho medo de falar bobagem aqui. O pessoal médico faz de conta que não estão estudando medicina, mas a pessoa em coma deve estar numa consciência lá por dentro, e aí o anjo do Senhor sopra e fala assim: lembra da palavra do pastor, lembra de Jesus. E a pessoa lá dentro deve falar assim: lembro, e me arrependo de ter tentado isso. Nós aqui fora estamos falando, ela cometeu suicídio e vai para o inferno. Mas ela está lá dentro e está falando: Senhor, perdoa o ato que eu fiz. E aí a vida se esvai e ela é salva, e eu não percebo. Porque eu estou distante, mas Deus é um Deus de perto. Está vendo como que os ministérios, eles vão funcionando não para a gente, mas para pessoas de fora. Aquilo que você está fazendo hoje, talvez você não perceba, mas tem sentido, e a sua vida precisa ter sentido. Amém? A sua vida precisa ter sentido. O sentido da resposta de Deus fala assim: eu sei por que é que eu estou aqui. Porque a mão do Todo-Poderoso está sustentando a minha história. Eu estou escrevendo uma história. Então você tem que pedir para Deus. Amém? Primeira coisa que eu preciso reconhecer, que não é a minha força. Coincidentemente, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 44 de hoje, nós repetimos algo semelhante. Não é porque eu creia na minha espada nem no cavalo, eu creio no poder do nome de Jesus na minha vida, amém? Eu tenho que, na verdade, estar orando, porque à porta da minha casa existe um anjo que traz as mensagens do Altíssimo. Se eu não tiver sentido na minha vida, eu tenho que parar e falar: Senhor, eu preciso redescobrir, eu preciso que o meu coração esteja harmonizado, eu preciso estar equilibrado dentro de mim. Uma pessoa que tenha Jesus no coração nunca perde a cabeça. Nunca perde a cabeça, porque Jesus está sempre sussurrando. Jesus faz para você coisas boas acontecerem, mesmo em meio às maiores tempestades. Então eu preciso perceber isso, que a primeira coisa que eu preciso ao amanhecer do dia é dizer: o Senhor em quem eu creio é poderoso e soberano para transformar a minha vida. Lembra 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7 e 8? Ana era casada com Eucana. Ana estava desesperada porque não tinha filho. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Isabel. Só que Isabel já estava adiantada em dias. Ana estava pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero gerar, eu quero ter um filho. E Eucana disse para ela: mas você tem tantas coisas, eu te dou tantas coisas, o que você está querendo mais? Irmãos, que coisa interessante, porque às vezes a gente acha
que as pessoas se alimentam de comida só, de roupa, de sapato, de profissão, e não é. Às vezes a pessoa acha que conquistou tudo na vida porque está fazendo um curso superior. E o seu coração se enche de soberba porque acha que a resposta vem dele. Mas no dia a dia, trabalhando, a gente vai verificando que sempre falta algo para nos dar a resposta, o sentido da nossa vida. É uma resposta que vem do céu. Se não tiver essa resposta, você que trabalha no serviço público, no banco, no hospital, no escritório, essas coisas vão perdendo sentido. E aí você está lá, o camarada está com a boca aberta, você está com o motorzinho, não é, Wesley? Lá, você fica tão chateado que você fala assim, sabe uma coisa, eu vou extrair esse dente desse camarada. Você chega lá com raiva. Porque você está tão... Mas se você está igual Wesley, calmo, tranquilo. Trouxe a irmã Dalva? Não quer trazer a irmã para cá só porque eu falei que a irmã vai passar por uma operação de redução de estômago. Quer trazer na bicicleta, irmã? Irmãos, eu preciso ter isso no meu coração. A melhor coisa do mundo é você olhar para o céu e falar assim, a minha mão está na mão do Senhor. Eu estou firmado no Senhor. Então, em meio às dificuldades, e nós passamos muitas dificuldades, sobretudo nós que estamos distantes de famílias, né? Às vezes vem para cá e tem um barbeiro aqui, fui cortar cabelo, estava falando de Jesus para ele, aí o irmão dele não é evangélico. Aí o irmão falou assim, pastor, o meu sogro mora no Ceará. Eu falei, você já agradeceu a Deus por isso? Tem que saber agradecer essas coisas, né? Mais bobagem, né? Tão bom. Eu sei que o Rafael, nesse momento, está falando assim, poxa, é tão bom ter minha sogra pertinho, né? Saber que eu posso ir lá, que ela vai fazer uns quitutes especiais para mim, né? Não é? É isso. Irmãos, primeira coisa que eu preciso saber na minha vida, o milagre de Deus vem porque Deus é poderoso. Aquilo que aconteceu no passado, o Salmo 44 estava dizendo isso. O que aconteceu no passado, ele vai acontecer hoje, porque a palavra em Hebreus 13 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não sofre variação. O mesmo Deus que estava sobre a vida de Ana, que estava angustiada, estava sobre a vida de Isabel. Isabel estava necessitando de gerar, Ana precisava gerar. Falei, pastor, mas gerar, o que significa? Significa muito, nós somos feitos para criar, nós somos feitos para multiplicar, ou multiplicar filhos, eu já falei aqui na igreja, 12 para cima, 12 para cima, né? Até 12. Eu senti quando eu falei isso, que houve assim, Clara, estremeceu no coração, falou, pastor, olha, ter 12 e mais o cachorro, tem mais isso, é 12 mais o cachorro. Então a alegria de olhar, por exemplo, o Miguelzinho dormindo ali e falar, faltam 11, nós nascemos para gerar, mas não é só gerar filhos não, irmãos, não é só gerar filhos não, é gerar mensagens boas, que as pessoas vão ouvir, gerar mensagens que falem de Deus, mensagens que atraiam a atenção dos que sofrem. Tem uma história, que eu não sei se é meramente uma história, mas vou contar como se fosse uma ilustração. Diz que na Avenida Paulista, um empresário estava caminhando e muito deprimido. Ele subiu ao último andar do seu prédio e chegando lá, ele teve ânsias de se jogar. Mas naquele instante, estava passando um grupo de uma igreja evangélica na Avenida Paulista, e segundo o relato, o motorista parou, começou a gritar sobre Jesus ali. Eu não acredito que isso seja mentira não, porque evangélico é bem capaz de parar a Kombi num lugar qualquer e começar a gritar mesmo,
e segundo ele falou, ele estava gritando porque Deus falou, grite o nome de Jesus. E esse empresário desceu, recebeu oração e não sofreu aquele problema que estava cometendo. Ou seja, quem estava na Kombi falou, é loucura, mas as loucuras do homem são, na verdade, as coisas de Deus feitas para cada um de nós. Você tem que multiplicar mensagens, sim. Você tem que ser um canal do reino de Deus. Você tem que estar a todo momento falando das coisas de Deus, porque você não sabe se você vai permanecer a tempo de trazer cura para a vida daquela pessoa. E o desafio é fazer o extraordinário através da nossa vida. Nós, às vezes, somos tímidos no anúncio de Jesus. E a gente perde essas oportunidades, né? Perde essas oportunidades. Eu sempre falo para Jesus, Senhor, não sussurra que eu faço, né? Eu tenho esse ímpeto de fazer, né? Coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu entrava em Itaperuna, dava aula em pré-vestibular, e entrava aquele pessoal todo, eu fazia assim, aí o pessoal ficava de pé, eu falei, nós vamos orar, se você não quer orar, fica de pé e fica quieto, que é o que você pode fazer aqui. E orava. Todo mundo tem que saber que você é de Jesus. Os alunos sabiam que eu era de Jesus. Os seus colegas de trabalho sabem que você é de Jesus. Os seus colegas de turma sabem que você é de Jesus. Você, na verdade, precisa perceber que o poder de Deus, o reconhecer o poder de Deus, vem no desejo de gerar coisas para Deus, gerar filhos para o Senhor, mas a palavra não é apenas para você gerar filhos, porque você pode também gerar outras coisas para Deus, mensagens para o Senhor, sonhos nas vidas das pessoas, permitir que as pessoas sonhem, permitir que os seus filhos façam coisas tremendas, porque você está injetando nele aquela seiva de sonho, orando e esperando sem se surpreender. Sem se surpreender. Quando Zacarias entrou no Santo dos Santos, irmãos, ali era o lugar da presença de Deus. Então era o lugar da manifestação do Altíssimo. Como Zacarias se espantou? Por que ele se espantou? Ele tinha que ser preparado para receber de Deus. Mas ele era sacerdote e não conhecia que ele servia a um Deus vivo. Ele era sacerdote já avançado em dias e não sabia que o Deus a quem ele servia fala. Você que está aqui na igreja e serve a um Deus vivo, não sabe que Deus vive e reina e fala. Você que vive aqui na igreja não sabe que Deus está aqui com a gente, sondando os nossos corações, e a qualquer momento o extraordinário pode acontecer na sua vida, porque é isso que você tem pedido. E os que creem, digam amém. Os que não creem vão lá para a chuva. É isso. Acreditar no poder de Deus não é apenas professar o poder de Deus, porque eu aprendi isso na minha casa. Porque religião é mais que isso. Religião é estar ligado com o Altíssimo. É falar, eu sei que onde eu estou é lugar onde Deus vai manifestar o seu poder. Amém? Segunda coisa que você tem que aprender hoje. Que Jesus é o capacitador da sua vida. É Ele que vai te dar a capacidade de realizar aquilo que você precisa realizar. Mateus 28, 19, a palavra diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lucas 9, 12, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O envio, ele recebe a capacitação do Espírito Santo para que você tenha capacidade de falar do reino de Deus, pregar sobre o reino de Deus e ter autoridade sobre esse reino. Amém? Tudo que o Senhor fez
tem um objetivo de anunciar o reino de Deus. Não é o objetivo de anunciar igreja. Não é o objetivo de anunciar doutrina. É o objetivo de anunciar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, não é poder material. O reino de Deus é a soberania de Deus na vida das pessoas. O reino de Deus é você saber que você vive seguro pela mão do Altíssimo. Se não for a mão do Altíssimo, você está perdido. Hoje eu estava assistindo o jornal, ele estava falando que um gerente do Bradesco de seguros, o avião caiu com ele e morreu. E ele trabalhava com seguros. Não é ironia isso? A pessoa trabalha com seguro e aí nós precisamos estar seguros pelo Senhor. Porque quando o Senhor está segurando a sua mão, não há risco. Não há nenhum risco, inclusive, de você ficar lá para o bebedouro. Não tem. Não tem esse risco. Irmãos, o Senhor está mandando você anunciar o reino e curar os enfermos. Pastor, como é que eu faço para curar? Você sempre, quando a gente fala em curar os enfermos, você pensa em doenças físicas. Você pensa sempre em enfermidades físicas. Mas há coisas que não fazem sentido. Porque a cura, às vezes, ela precisa ser muito mais profunda do que aquilo que você imagina. Quer ver um exemplo? Quando a cura não traz salvação. Se você pegar, por exemplo, a história de Jesus que está em Lucas 17:11, precisa abrir não. Você vai ver que Jesus estava numa aldeia e ali estavam 10 leprosos. 10 pessoas que um dia foram extremamente normais. Extremamente normais. E de repente eles estavam com uma enfermidade que os excluía da presença de todos da aldeia. Eles pediram ao Senhor e o Senhor deu ordem: vocês vão até o sacerdote e se apresentem. No caminho eles foram curados. Mas voltou apenas um samaritano. Voltou apenas um samaritano para agradecer ao Senhor. E sabe o que Jesus fala para esse samaritano? A última frase de Jesus: a tua fé te salvou. Amém? Os 10 foram curados. No caminho foram curados. Tiveram fé, porque Jesus falou assim: vocês vão sair daqui, vão se apresentar lá no templo, lá no sacerdote. Os 10 saíram. No caminho diz a palavra que eles foram curados. Mas a cura só trouxe salvação para um deles, porque aquilo que se cura sem Jesus não traz salvação. Pastor, tem um colega meu no trabalho que ele foi num centro espírita, no centro espírita houve uma cura lá da enfermidade. Pode, porque o mesmo demônio que atormenta pode deixar de atormentar. E a pessoa fala: fui libertado. Irmãos, presta atenção. Se a cura não trouxer o anúncio para a salvação, é melhor não ser curado. Jesus virou e falou assim: a tua fé te salvou. Aquilo que aconteceu com você trouxe salvação sobre a sua vida. Eu preciso trazer essa palavra para a minha vida. Quando também a aparência engana o coração. Também em Lucas capítulo 13, tinha uma mulher que foi à sinagoga, a mulher andava encurvada. Se essa mulher procurasse qualquer dos médicos que estão aqui presentes: doutor, eu estou com um problema na lombar. Toda mulher tem problema na lombar. Eu não sei o que é, né? Toda mulher tem. Deve ser, não sei, vou falar não. Corro muito risco. Problema na coluna, mulher assim, né? Andando encurvadinha. Irmãos, diz a palavra que quando Jesus a viu, identificou nela não uma enfermidade, mas um espírito de enfermidade. Quando Jesus a viu, falou assim: essa não é uma enfermidade física, existe um espírito de enfermidade atormentando, existe um encosto na vida dessa pessoa que está atormentando, está trazendo depressão para ela, dores, ela está somatizando coisas espirituais que estão desembocando nas questões físicas.
Eu tenho um amigo que é médico cardiologista, ele contou isso, que um dia ele recebeu no consultório dele um senhor que falou: olha, a minha pressão esse final de semana aumentou muito. Eu senti dor no peito, tremores, suando. E ele conversou um longo tempo com aquele homem. E aí veio a saber que aquele homem teve um problema com a esposa o abandonou naquele final de semana, e que aquilo que ela estava sentindo, na verdade, que ele estava sentindo, era uma consequência de uma experiência ruim que ele teve. Se é um médico que não se preocupa com a pessoa humana, vai dar um remédio e vai embora. Mas a enfermidade não pode ser só no corpo. Talvez esteja no espírito da pessoa. Algo está atormentando. Jesus olhou e falou assim: tem um espírito de enfermidade. Ela estava andando encurvada. Jesus curou não a mulher fisicamente, mas a possessão, a opressão que estava ali. Então a aparência às vezes nos engana. Você foi chamado para anunciar o reino, porque quando você anuncia o reino, quando você anuncia a soberania de Deus, toda potestade sai, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Mas isso quando você percebe que serve a um Deus vivo. O grande problema é que a gente vive as coisas da Bíblia como se elas tivessem acontecido há 2000 anos atrás, e como se Deus já não se preocupasse mais em intervir na nossa história. Deus está constantemente colocando a mão, mudando, alterando, agindo em resposta às nossas orações. Eu creio nisso. Você crê nisso? Diga amém. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que a minha oração move o coração de Deus, amém? Terceira coisa, quando a cura não traz a revelação do Senhor. Aquele homem estava lá no tanque de Betesda, e aí eu faço, abre a sua Bíblia em João capítulo 5, e é uma coisa interessante, irmãos. Porque nós somos, às vezes você vai à igreja, irmãos, e a pessoa fala assim: campanha de cura. Presta atenção, campanha de cura. O que cura é o Senhor, amém? É o Senhor que traz as respostas. Primeiro você tem que anunciar Jesus. Jesus é o libertador. João capítulo 5, versículo 11. 10 e 11, vamos começar de novo. Por isso disseram aos judeus, ao que fora curado, o homem que estava lá no tanque de Betesda. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Ele não sabia. Ele não sabia quem tinha mudado a história dele. Como nós às vezes não sabemos exatamente quem é Jesus, não sabemos identificar quem é aquele que pode curar, trazer resposta, nós não sabemos disso. Irmãos, terceira coisa, vou relembrar para você não esquecer. Primeira coisa, acreditar que Deus é poderoso. Segunda coisa, que Jesus é que nos capacita para receber o poder do Altíssimo. Terceira, acreditar que somos emissários do Rei, ou estamos preparando uma condição para o emissário. Nós somos embaixadores de Jesus, nós somos os anunciadores de Jesus. A palavra em Mateus 24, 12 a 14 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. É o evangelho que vai ser pregado por cada um de vocês, por cada um de nós. Quantas pessoas você cruzou hoje? Com quantas pessoas você cruzou
e você teve a oportunidade de falar assim, você é cristão? Você acredita em Deus? Com quantas pessoas você tem convivido de tal maneira que a pessoa possa falar assim, ele é uma pessoa cristã, o comportamento dele tem me ensinado isso. Mas nosso propósito, irmãos, é escrever uma história que prepare o caminho para o Senhor. Quando o anjo vira para Zacarias, ele fala assim, olha, Isabel está grávida e ela vai gerar um filho que vai preparar o caminho do Senhor, vai ser um profeta do Senhor, vai ser um homem de Deus. Irmãos, o que mais eu desejo é que a gente tenha esta visão profética, é que eu olhe hoje para o Miguel e fale assim, ele vai ser um profeta do Senhor. Perceberam quando eu falei aqui, vamos começar a pregação, ele começou a chorar. Estava querendo pregar no meu lugar. Agora lá está, botaram ele para dormir quietinho. Porque nós temos que profetizar sobre a vida daqueles a quem nós geramos. Nós temos que profetizar crendo que eles serão bênção na vida do Senhor. Eles serão geração do Senhor. Tem uma expressão absurda que se fala assim, nós criamos filhos para o mundo. Eu não crio filho para o mundo. Eu crio filho para Jesus. Para Jesus. E são consagrados ao Senhor. O Senhor os tome. São consagrados ao Senhor. Eu preciso acreditar que eles serão emissários, serão canal, serão profetas, serão pessoas chamadas a preparar o caminho do Senhor, como um dia o meu pai também olhou para mim. Né? Do versículo 13 ao 16, o anjo está falando para Zacarias, Zacarias, o seu filho vai ser muito importante para o reino. Nós precisamos começar a nos preocupar com a importância que nós temos para Jesus. Nós somos pessoas relevantes para Jesus, nós temos ido além do nosso potencial, da nossa capacidade, temos nos esforçado, eu preciso fazer força, precisa. Porque o reino de Deus, ele não é gratuito. A salvação mas o reino de Deus vem pela força. Vem pela coragem de enfrentar os seus limites. Então, hoje, a terceira coisa que você precisa aprender, antes que chegue o Natal, é que você é profeta do Altíssimo na terra onde o Senhor te plantou. Quarta coisa, ir adiante do Senhor no espírito e virtude de Elias. Versículo 17, a profecia fala isso. No espírito e virtude de Elias. Se você olhar Elias, você vai ver que ele era um homem que caminhava não a partir das coisas que ele estava vendo, mas a partir das coisas que ele obtinha do céu. Né? Eu peguei 1 Reis 18, 41, 46, há um momento que Elias fala para Acabe, vai chover. E ele manda o seu servo, fala assim, vai lá ver. O servo vai lá e fala, Elias, tem apenas uma nuvenzinha mínima lá. Não tem nenhuma aparência. Nós estamos vivendo uma seca danada, Elias. As coisas não têm condição de acontecer conforme você está falando. Eu vejo uma pequena nuvem só, do tamanho da mão de um homem. A palavra diz. E diz que as nuvens foram formando até cair a chuva. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que Deus prometer para você, Ele vai cumprir, mesmo que você não esteja vendo. Mesmo que você não esteja vendo. Zacarias falou, eu estou velho. Como é que é isso? Ouviu, Jane? Ainda há esperança para nós. Né? Pode acontecer. Né? Avançar. Quando é que você falou? DNA. Né? Data de nascimento antiga, não é isso? Avançada. Mas eu estou muito novo. Né? E eu creio no milagre de Deus. Irmãos, quando Deus fala, mesmo que seja uma pequena nuvem, vai vir tempestade. Você pode falar, vai vir tempestade?
vai ver tempestade. É água cheia mesmo do céu, que vem do céu para a gente. Então a quarta coisa que eu preciso aprender, a ter o mesmo espírito de Elias, que mesmo não podendo ver, creu, mesmo não podendo sentir, creu, que mesmo não tendo nenhuma objetividade, falou, vai acontecer porque o Senhor vai fazer segundo a sua palavra. Então na sua vida, mesmo que as coisas não estejam caminhando conforme você esperava, creia em Deus, porque é o Deus de milagre, é o Deus de transformar uma história, é o Deus de transformar aquilo que para você era um deserto em território fértil. Vai nascer a rosa de Saron mesmo no deserto. Creia nisso. É preciso hoje você sair sabendo que o Natal é tempo de você lembrar que Deus sempre cumpre a sua promessa. Existe uma data, existe uma ligação entre a origem do homem lá em Gênesis e o Natal. Porque o Natal ele é profetizado lá em Gênesis. Gabriel, quando anuncia Maria, ele está anunciando uma coisa que foi prometida lá em Gênesis, porque Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu para você, Deus não se esquece de cuidar de você. Quinta e última coisa, não é dar presente para o pastor antes do Natal chegar, apesar de ser conveniente. Quinta e última coisa, ser justos, porque Zacarias e Isabel, eles eram justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente. São duas coisas que nós precisamos aprender. A palavra diz que Zacarias e Isabel, eles eram justos perante Deus. O que significa ser justo perante Deus? Existe algum justo perante Deus? Não. Mas nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Você foi justificado. Você tem todos os problemas, todos os defeitos, todos os pecados. Mas quando Jesus estava na cruz, Ele pagou alto preço para que você pudesse estar aqui hoje. Então hoje sim, nós fomos tornados justos pelo sangue do Cordeiro. Não porque nós tenhamos merecimento, mas porque Deus nos amou primeiro e mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ter redenção. Por isso, esse tempo de Natal é um tempo de recordação para nós. Não é apenas do menino na manjedoura, mas sobretudo o menino na cruz. Fala, Jesus na cruz, porque com 33 anos foi levantado na cruz para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. E a palavra quando diz eu tenho que ser justo diante de Deus, eu tenho que ter sido justificado por Deus. Eu tenho que estar diante de Deus com as vestes do Cordeiro, banhado no sangue do Cordeiro, sem o qual ninguém verá a Deus. Amém? Ninguém. Então não adianta você falar, eu vou. Não. E por consequência disso, porque eu fui justificado, eu já estou justificado perante o Senhor, eu posso viver irrepreensivelmente. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Já não é diante de Deus, é diante dos homens. São duas coisas que se complementam. Porque eu fui salvo, a minha vida foi transformada. Aquele que não tem vida transformada, não a tem porque não foi salvo. A pessoa pensa assim, já fui salvo, eu posso fazer a barbárie que eu quiser. Não. Eu não faço coisas boas para que eu possa ser salvo. Eu faço coisas boas porque eu fui salvo. Porque eu reconheço que Jesus me amou. Eu conheço que Jesus tem cuidado de mim. Eu conheço que Jesus tem me acolhido, a minha casa. Ele tem ouvido a minha prece, a minha oração. Eu estou com vocês aqui hoje, sabendo que eu estou dando testemunho do que Deus tem realizado aqui nesta igreja. Deus tem feito coisas tremendas, eu tenho visto e agradeço a Deus por isso, porque eu faço parte dessa geração. Quero te falar então hoje, essas 5 coisas antes do Natal, você precisa trazer ao seu coração. Não deixa que o Natal aconteça na sua vida sem que você faça uma reflexão, sem que você reconheça, Senhor, eu passei esse ano de 2015 numa expectativa, esperando algo.
Eu passei esse ano de 2015 contando com algo que eu estou vendo acontecer. Há um propósito de Deus para a sua vida, que não vem por coisas humanas, não vem por remédios, não vem por ações humanas. É Deus que vai fazendo na nossa vida, irmãos. Vivemos tempos muito difíceis. Ninguém se engane. Vivemos tempos muito difíceis. É muito difícil você estar na presença do Senhor na igreja hoje. É muito difícil você olhar e falar: Senhor, quantos desafios. Mas como que é necessário eu reconhecer a soberania de Deus no meu coração e falar: Senhor, Tu és poderoso para mudar a minha história, Tu és poderoso para transformar aquilo em que eu tenho experimentado em algo totalmente diferente. Tu és a mão que cura, Tu és a mão do oleiro, a mão que constrói, que restaura. Hoje nós vamos orar para que Deus faça isso acontecer. Zacarias, ele estava no lugar certo e na hora certa. Ele não podia ter se espantado, porque de verdade, Deus fala. Hoje nós vamos orar agora. Eu quero fazer um desafio para você. Um desafio de fé. Se você tem algo que você gostaria de pedir ao Senhor, Zacarias levantou e entrou no Santo dos Santos. Eu queria que você fizesse esse desafio para você. Que você levantasse e viesse aqui à frente e falasse: Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está presente neste lugar. E eu quero ver esse milagre acontecer na minha vida.